Olá, investidor, seja bem-vindo ao Informando TV, Morning Call, sua primeira informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clia Corretora e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2015, uma manhã para lá de agitada e super esperada pelo mercado doméstico, uma vez que ontem nós tivemos aí notícias relevantes aí a partir, né, do quadro político que a gente convive e vamos comentar isso logo na sequência. Vamos primeiro falar dos mercados pela Ásia e Oceania, como se comportaram nessa madrugada. Nikkei fechou praticamente estável, com uma leve alta de 0,01%. Hong Kong com uma queda de 0,28%, não conseguiu acompanhar o bom humor dado pela Bolsa na China. O principal índice de Xangai fechou com alta expressiva de 1,4%. É a quarta alta seguida, liderada por papéis do setor financeiro, né, com taxas no mercado em queda diante de especulações sobre possíveis estímulos por parte do governo. Isso tem melhorado o nível do bom humor por lá e, por isso, as ações têm refletido. Inclusive, esse foi o fato preponderante que fez as bolsas da Europa começarem a trabalhar no terreno negativo, mas logo na sequência irem para o terreno positivo. Nesse momento, Londres opera em alta de 0,29%, Paris uma alta de 1,15% e a bolsa em Frankfurt, na Alemanha, com uma alta de 0,98%. Olha, hoje tem uma agenda razoavelmente carregada, tanto no mercado internacional, tanto no mercado doméstico. Mário Draghi vai falar em conferência agora às 11h30 da manhã, após o anúncio do BCE, que vai ser divulgado às 15 para as 11, com expectativa de corte na taxa de depósito, tá ok? Isso a gente vai poder acompanhar ao vivo, inclusive lá na minha sala de análise, à medida que esses dados forem saindo, tá ok? Então isso é uma questão que pode certamente trazer alguma medida de estímulo. Vale lembrar que o dólar vem se fortalecendo ante a maioria das moedas de emergente após ontem, né, a Yellen reforçar a expectativa de alta de juros do Fed em dezembro, né? Algumas das moedas com desempenho similar ao real, como o peso mexicano, rand, dólar australiano, têm desempenho mais positivo nesse momento. E aí, a questão do Fed, gente, é importante lembrar. Ontem a Janet Yellen fez um discurso de que é bem provável, né, que ela vá subir juro em dezembro, acompanhando toda a situação da economia. A gente teve um bom dado ontem também que acaba corroborando com a ideia de que a gente vai subir. A ata do Fed, a ata do Fed não, perdão, o livro bege ontem, divulgado às 5 horas da tarde, eu dei uma lida, eu percebi que não teve nenhuma alteração significativa desse livro bege contra o livro bege anterior, ou seja, os distritos que estão ganhando força continuam ganhando força ainda em passos graduais, passos curtos, né, mas porém constantes, e tem outros distritos que ainda devem ganhar um pouco mais de fôlego, né? Então, não vi tanta eu não vi tanta coisa que pudesse significar uma força na atividade econômica. Porém, a fala de Janet Yellen está muito mais clara. E aí eu diria que o mercado está muito mais por ela, pelo comunicado dela, pela maneira como ela está se falando, como ela está discursando, do que propriamente pelos dados da economia. Na verdade, como a próxima reunião, que tem conferência depois da divulgação dos juros, é só em março, há uma perspectiva de que o juro só vai subir, se não subir agora em dezembro, só subir em março, e lá pode ser tarde demais. Por isso, talvez queiram antecipar esse tipo de processo, embora, na minha visão pessoal, não vejo nenhuma razão para esse juro subir na reunião do 16 e 17 de dezembro, tá? A não ser que amanhã, que é o dia mais importante, né? O dado mais importante, que é o payroll, vem aí disparando, explodindo na compra. Aí sim, a gente vai ter alguma coisa bastante relevante, porque seria o primeiro prenúncio, o primeiro movimento de atividade mais forte. Ok? Bom, vamos olhar aqui, ó. Petróleo nesse momento vai operando em alta de 1,48%, cotado a 40,53 dólares o barril, e o S&P 500 futuro, aquele 24 horas ali que não para nunca, né? Só fecha às 6 horas da tarde, 7 horas da tarde de sexta-feira, né? Ele opera em alta agora de 0,60%. Vamos então
para a agenda do dia, uma agenda carregada que deve fazer preço, bastante. Primeiro indicador relevante, ele está na zona do euro, que saiu aí dados importantes, que foi os índices de PMI, que é aqueles índices gerentes de compra, tanto do setor de serviço, como uma zona do setor de serviço e o composto, tá ok? Veio 54,2, o esperado era 54,6, razoavelmente em linha aí com a expectativa. Temos venda no varejo, que saiu às 8 horas da manhã, com uma queda de 0,1%, enquanto o esperado era uma alta, uma elevação de 0,2%. Isso mensal, computado no mês de outubro. Nós tivemos um analisado com uma alta de 2,5%, enquanto o esperado era 2,6%. Está bastante em linha aí com a expectativa. Temos às 9 horas da manhã do nosso mercado aqui doméstico, mercado brasileiro, né, em nosso horário, a produção industrial também computada para o mês de outubro. O esperado é uma queda de 0,1% mensal e uma queda de 10,4% anualizado, ok? É um dado que é um pouco melhor se comparado com o que saiu no mês passado, porém ainda é um dado com bastante relevância, mostrando uma queda muito forte ainda, dizendo que a contração da atividade é muito forte, por aí vai. Depois nós temos o PMI composto e o de serviços às 10 horas da manhã do mercado brasileiro. E aí, na sequência, nós temos a divulgação da taxa de juros do Banco Central Europeu, que vai ser 15 para as 11 da manhã. E esse sim é um dado esperado. É esperado que a taxa de depósito seja reduzida pelo Mário Draghi e que novas medidas de estímulos talvez sejam anunciadas para dar um boom aí, uma aceleração, um movimento muito contrário do que o Banco Central americano vem fazendo. Depois, na sequência, às 11h30 da manhã, temos os novos pedidos de auxílio-desemprego, os tradicionais pedidos de auxílio-desemprego que saem toda quinta-feira, ok? Às 11h30 da manhã, seguro-desemprego. E aí, depois, 15 para 1, temos o PMI composto de serviço também. Agora, já falei da zona do euro, já falei do mercado brasileiro, agora PMI composto do mercado brasileiro, do mercado americano, perdão, seguido de ISM composto, com exceção de manufatura, que sai 1 hora da tarde, o esperado, computado no mês de novembro, o esperado 58,0. E aí, para encerrar no mesmo horário, 1 hora da tarde, temos pedidos de bens duráveis, com exceção de transporte, e pedido de bens de capitais também. Todos esses dados saem 1 hora da tarde, também são indicadores antecedentes de atividade americana que também vão conduzir o processo de preço. Tudo isso antes de sair o payroll, tá ok? Que é amanhã, obviamente, que é o dado mais esperado, é o que deve movimentar, é o que deve fazer aquelas barras maravilhosas de alta ou de baixa. Portanto, tem bastante coisa aí para a gente poder avaliar desse mercado, com uma série de questões que vão ser importantes. Uma coisa que eu pulei aqui, gente, de tanto ler indicador, acabei pulando, às 8h30 da manhã, tá ok? Já saiu, já saiu, aí já está no mercado, eu não consegui ler ainda porque eu estou aqui com vocês ao vivo. 8h30 da manhã tem a ata do Copom, do Reunião de Comitê de Política Monetária do Mercado Brasileiro, né? E ali naquela ata a gente vai poder avaliar direitinho se o Banco Central pretende ou não subir juros, né? No comunicado anterior disse que retirou aquela coisa de manter a taxa de juros suficientemente altas, né, de um período prolongado. Isso foi retirado, pode ser que o mercado venha a refletir isso de uma maneira mais positiva. Bom, dito isso, antes da gente falar do nosso assunto doméstico, reservado sempre para o final, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa, ver o comportamento do dia de ontem e o que esperar para hoje. Vamos lá. Bom, nós tivemos aí uma série de dias no pregão negativo, né, e 2 dias consecutivos marcando candles de definição aqui. Candle de definição, gente, representa, como é o nome, indefinição. Isso não significa que há uma reversão em andamento. Entretanto, uma alta hoje, rompendo a resistência no 45.450 pontos, abre caminho para um repique de forma um pouco mais consistente. Afinal de contas, a gente rompeu essa figura retangular aqui e vamos tentar, em níveis de pullback, né, ou seja, quando rompe essa região de suporte que agora vai virar resistência, vamos tentar um pullback até a faixa dos 46.350 pontos. Do contrário, a perda desse suporte aqui do 44.580 pontos abre caminho para 43.950, depois na sequência 42.770 pontos. Ou seja, gente,
Agora vem a realidade, né? Tá todo mundo esperando o que o Rafael vai falar sobre o pregão de hoje e qual seria a expectativa, dado que ontem, como já noticiamos aí, ontem eu noticiei nas redes sociais, ou como vocês todos muito bem devem saber, ontem o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitou e o pedido de impeachment e deu entrada no processo de pedido de impeachment feito pelo Dr. Hélio Bicudo. E aí, portanto, agora isso entra no esquema de tramitação que deve passar pelo plenário da Câmara, depois pelo Senado, enfim, ainda tem algumas regras, né, algumas regras e timing de uma cronologia para que isso tudo aconteça. Bom, o que eu acho sobre isso e o que eu acho que vai acontecer com o mercado hoje? A primeira questão, gente, é o seguinte: impeachment é bom para o mercado. O mercado gosta do impeachment, o mercado sempre batalhou pelo impeachment. Mas não significa que o mercado ele é partidário, ele está ligado a algum partido e ele é contra o governo que está aí. Não é isso. O impeachment é bom para o mercado gosta do impeachment, porque a partir desse momento, a partir de que isso aconteça, teremos uma solução para esse mercado, de um imbróglio que vem desde o período eleitoral que até hoje não se resolve, de uma atividade econômica ruim, de perspectivas cada vez piores, de um período recessivo cada vez mais longo e de um governo completamente incompetente sobre a gestão da economia para poder fazer algum tipo de política que vá dar diretrizes e evoluir o mercado no curto prazo ou no médio ou longo prazo, tá ok? Então o impeachment é bom. Eu imagino que hoje a Bolsa deva abrir no terreno positivo, quem sabe até com gap, mas o mercado está longe de ter um período de euforia, por duas razões. A primeira é que ainda há um prazo de tramitação para ser rolado, e esse período é uma coisa que vai acontecer ao longo do tempo, então não significa que só porque foi aprovado o pedido de impeachment, que o impeachment vai acontecer. Eu diria que um passo importante foi dado, mas a situação que a gente vive hoje é como se a gente tivesse feito um gol no primeiro minuto do primeiro tempo do jogo. Ou seja, ainda tem muita coisa para rolar, eu tenho torcida a favor, eu tenho um bom humor, mas o jogo ainda está rolando, tá certo? Então não dá ainda para comemorar, não ache que o fluxo vai voltar com força total, porque não vai, a situação da economia é ruim, o governo está ali podendo sofrer impeachment, mas está ali, ele é o único que governa. E outra coisa que é o lado oposto da moeda que nós estamos vivendo hoje. Um processo de impeachment desse, o governo vai fazer de tudo para que isso não tramite, ou para tentar derrubar Cunha, para tentar derrubar seja lá quem for, qualquer processo. Ontem mesmo o líder do governo do PT já falou que vai entrar com pedido no STF, né, Superior Tribunal Federal, para tentar impedir que essa pauta venha adiante. E o governo, como ele vai fazer de tudo para que isso evolua, como ele vai fazer de tudo para que esse processo não avance, as pautas que são extremamente importantes para a evolução do mercado, para retomar o crescimento econômico, para fazer o ajuste fiscal, para colocar as condições da economia dentro dos trilhos de novo para uma evolução, serão apagadas. Daqui a pouco o Congresso entra em recesso, isso vai ser postergado para o ano que vem. Então a gente vai entrar no que vem com dúvida se esse governo fica ou não fica, e mesmo que se fica ou não fica, as pautas que são importantes para serem decididas sobre o programa de política, de evolução de mercado, evolução da economia, de atividade econômica, retomar o crescimento, ajuste fiscal, etc., serão colocadas de lado. Então não ache que um simples impeachment vai ser maravilhoso. Porque até esse processo acontecer, e lembrando que basta só o governo da Dilma convencer 140 deputados que esse processo de impeachment ele barra logo de cara, então nós temos um problema grave aí. Então eu acho que é um mercado para comemorar sim. Ontem o EWZ, assim que houve o problema assim que aconteceu o anúncio do Cunha, o EWZ, que é o índice Bovespa negociado na Bolsa de Nova York, explodiu, subiu mais de 2%, algumas ADRs também acabaram ganhando força, o índice Titãs, né, que é o índice das ADRs brasileiras negociadas na Bolsa de Nova York, também subiram bem. Então, há uma expectativa e uma demanda muito reprimida por parte do mercado, dizendo que, olha, qualquer coisa que seja a favor do impeachment, o mercado celebra, o mercado comemora. Porém, muito longe de ser a festa maravilhosa de final de ano que a gente tanto queria para o governo, porque ainda há uma tramitação muito longe para ser colocada pela frente. Então, pessoal, palavra de ordem é cautela. Primeiro de tudo,
evitem operar logo agora na abertura, que a volatilidade vai ficar um pouco mais forte. Há dados importantes do mercado americano para sair. Há o payroll amanhã, que pode conduzir o processo muito mais intensamente do que a própria relação do impeachment. Tem a ata do Copom aí que pode começar a fazer preço em cima das curvas de juros mais longas, em cima do dólar. Então, minha gente, muita cautela, muita atenção com esse mercado. Tem muito pano para manga. É como eu disse no início da programação aqui, no meu comentário. Fizemos um gol. Estamos comemorando, mas esse gol veio no primeiro tempo, no primeiro minuto. O jogo está apenas começando, ainda tem muita coisa para rolar. Vai que alguém do nosso time tome um cartão vermelho. Vai que alguém do time que a gente torce contra faz uma substituição e aí, portanto, remaneja o jogo aí de uma forma melhor. Nunca se sabe. Portanto, cautela é a palavra de ordem. Na abertura, muito cuidado com o gap, deixa o mercado abrir, deixa ele dar uma sacudida ali, ajustar a volatilidade, para depois a gente começar a atingir. Eu acho que a notícia é boa, porém não é um motivo para voltar o fluxo com todo. O dólar deve abrir em queda, a bolsa deve abrir em alta, mas eu também manteria a cautela para ver se não vamos ouvir o som do violino nas próximas sessões ou se a gente vai poder tomar medidas ali em termos de trading para acompanhar. Então, sendo assim, convido a todos vocês que estão aí me assistindo para virem para a minha sala de análise. Está aberta para visitantes, tá ok? Então é só você entrar lá, clicar para a gente acompanhar a abertura ao vivo daqui a pouquinho, em menos de 3 minutos, para a gente ver como é que vai ser esse mercado, fazer as recomendações de compra e venda para day trade e ver de bom que a gente pode tirar nesse mercado, seja para compra ou para venda. Espero que vocês tenham gostado. E seriam essas minhas palavras para a sessão de hoje. Desejo a vocês um excelente pregão, tudo de bom, bons negócios e até amanhã aqui às 8h35 no Morning Call. Até lá, valeu!